Esse relato foi enviado pelo Damião e ele disse que morava em uma cidade da zona rural, trabalhava um pouco longe da casa dele. Ele estava voltando do serviço, já estava ali por volta das 6 horas da tarde, mas ainda tinha a claridade do sol. E ele pegava ali um bom trecho da estrada e passava em frente ao cemitério. E sempre que passava ali nesse trecho, ele acelerava para chegar mais rápido em casa, porque ele tinha um pouco de receio de passar em frente do cemitério. E nessa tarde que ele estava voltando para casa, a moto dele apagou próximo do cemitério. E ele estava ali tentando fazer a moto pegar e ele ouviu um choro de mulher. E aí ele olhou, viu uma mulher. Ele disse que era a mulher mais linda que ele já viu na vida. Uma mulher muito linda mesmo, assim com um vestido preto, sensual, cabelos compridos, cabelo preto comprido, uma mulher muito bonita mesmo. E ele sentiu assim aquela necessidade de ajudar aquela mulher. E ele foi até ela e perguntou se ela estava precisando de ajuda, se ela estava bem, se ela queria ajuda. E ela disse que queria ajuda sim, que ela estava sendo perseguida por alguns homens. E perguntou se ele podia deixar ela em casa. Ele falou que sim, perguntou aonde que ela morava, porque ele nunca tinha visto ela ali por aquela redondeza. Ele morava numa cidade do interior, cidade bem pequena. E ela disse que estava morando ali há pouco tempo e que era para ele seguir reto. Ela subiu na moto e quando ele acelerou e foi chegando próximo ali do cemitério, ele começou a sentir um cheiro muito podre. E a moto foi ficando cada vez mais pesada. E então ele olhou ali pros pés daquela moça, que ela estava segurando na cintura dele, e ele sentiu que ela estava apertando cada vez mais. E quando ele olhou, ele viu que os pés dela eram iguais a patas de cavalo. Ele tomou um susto muito grande. Nessa hora a mulher começou a gritar. Mas assim, ele disse que ela gritava com uma voz que não era desse mundo. Uma voz assim gutural, muito alta. E a moto ficando pesada, até que ele caiu. E ele largou a moto lá e saiu correndo. Largou lá na frente do cemitério. E ele disse que ao mesmo tempo que ele corria, aquela moça vinha correndo atrás dele, gritando. E ele ouvia sons de trote de cavalo. Ele correu até chegar em casa, desesperado. Ficou com muito medo de fazer aquele trajeto de novo sozinho. E não tinha como não passar ali pela frente do cemitério quando ele voltava do serviço. E ele disse que essa foi a experiência mais aterrorizante que ele já passou na vida dele. Oi, eu sou a Sil. Seja muito bem-vindo ao Portal Mistérios Sombrios, onde o mistério ganha voz e o sobrenatural ganha forma. Já deixa o like, se inscreve, compartilha. O seu comentário, a sua curtida é o que mantém esse portal aberto para mais relatos assustadores, como os que você vai ouvir agora. Esse relato é da Suzana, aconteceu com a mãe e com a tia dela. E quando elas eram adolescentes, moravam também em um sítio, em uma cidade de zona rural, ali no sertão nordestino. E ia ter uma festa e elas queriam muito ir nessa festa. Só que os pais dela não deixaram elas irem nessa festa. Mesmo assim, elas saíram escondidas para ir na festa. Se arrumaram, né? Fingiram que ia dormir, pularam a janela e foram para a festa. E ali elas se divertiram muito ali na festa, dançaram. E bem tarde, já de madrugada, elas estavam voltando para casa. E lembrando que como era em uma zona rural, elas passavam ali só por lugares que tinha mato, tinha estrada de terra, mato, e estava bem escuro, mas como uma boa claridade ali da luz da lua, dava para enxergar bem o caminho.
E quando chegava ali um trecho, ainda um pouco longe da casa delas, elas disseram que viram um homem muito alto vindo na direção delas. Elas pensaram que poderia ser uma pessoa, né? Uma pessoa normal, não acharam que era nada sobrenatural. E continuaram andando. Só que quando esse homem se aproximava, ele ia ficando cada vez mais alto. E elas disseram que era uma figura toda de preto. E esse homem vinha com um chapéu enorme na cabeça. Então não dava para ver o rosto do homem por causa do chapéu. Como ele estava assim, o chapéu cobria todo o rosto dele. E aí quando esse homem foi chegando mais perto, elas ouviram ele dizer boa noite. E elas responderam boa noite. E quando ele levantou a cabeça, não tinha rosto, só tinha um chapéu. Era um homem sem cabeça, só com o chapéu. E do pescoço para baixo, uma figura ali toda vestida de preto. Então elas ficaram desesperadas, saíram gritando e correram até chegar em casa ali com muito medo. E começaram a esmurrar a porta, a gritar pela mãe ali, pelo pai para abrir a porta. A mãe dela abriu a porta e brigou muito com elas porque elas foram sem pedir e falou bem feito. Isso é porque vocês desobedeceram. E depois disso nunca mais elas saíram sem ter autorização dos pais. Esse relato foi enviado pelo Derek. E uma tarde, os pais dele foram pescar. E ele foi junto, ele, o irmão e mais 3 irmãs dele. Quando já estava entardecendo, ele e os irmãos se sentaram ali, um pouco longe de onde os pais deles estavam pescando. Eles se sentaram e foram comer. Enquanto eles estavam ali fazendo aquele lanche, ele viu uma mulher toda de branco. Só que o detalhe é que essa mulher parecia ter mais de 3 metros de altura, quase 4 metros de altura. Essa mulher estava toda de branco, parecia um fantasma. E essa mulher era muito magra, extremamente magra e alta. E cada passo que ela dava era muito assustador. E o irmão dele, menor, começou a chorar. As irmãs dele também viram. Então eles foram lá contar para os pais o que eles tinham visto. Os pais dele vieram para ver, mas quando chegaram, é claro que essa mulher já não estava mais. Só que os pais acreditaram nele sim. Porque tem muitos desses relatos que as crianças contam para os pais e eles não acreditam, né? Mas os pais acreditaram neles. Você acredita que isso pode acontecer? Esse relato é da Samantha. Samantha conta que quando ela era pequena, ela morava perto dos trilhos do trem. Da onde ela morava, sempre dava para ouvir quando o trem passava, que era bem próximo mesmo da casa deles. Lembrando que na zona rural. E uma noite, eles ouviram o barulho do trem, num horário que não era comum o trem passar. Eles escutaram um barulho de batida muito forte e gritos e choro. Então a mãe deles falou, peraí que eu vou lá fora ver o que está acontecendo. E a mãe dela abriu a porta e ela e os irmãos também foram juntos para ver se tinha acontecido algum acidente, tinha acontecido alguma coisa. Mas não tinha ninguém e o trem também não tinha passado, porque era um horário que não era de costume o trem passar. Então eles ficaram sem entender o que foi aquilo e provavelmente aquilo foi uma assombração, porque não era comum o trem passar naquele horário. E ainda mais porque eles ouviram os gritos, o choro, o barulho de batida e não tinha ninguém. O relato é da Marina. A Marina disse que quando era criança, ela morava numa casa que o banheiro era do lado de fora da casa. Então, ela sempre tinha muito medo de usar o banheiro à noite. E em uma madrugada, ela se levantou para ir no banheiro e ela estava com muito medo, porque ela ficava imaginando que alguma criatura, que algum monstro ia pegar ela ali quando ela estivesse saindo do banheiro. E ela entrou em casa correndo e foi dormir.
E ela teve um pesadelo, que nesse pesadelo tinha um monstro tentando pegar ela. E quando ela acordou, quando ela abriu o olho, ela viu uma mão escura passar assim, em frente ao rosto dela, com unhas muito compridas. E aí ela disse que viu uma boneca caminhando, vindo na direção dela. Só que era uma boneca que ela não tinha, e ela nunca tinha visto aquela boneca e ela não tinha, mas era uma boneca grande. E a boneca vinha caminhando na direção dela de uma forma muito assustadora. E ela começou a gritar e disse que depois desse dia nunca mais ela dormiu só. Eu me lembrei que quando eu era criança também eu passava as férias no interior, né, num sítio. E eu tava na casa da minha tia e eu tinha muito medo do escuro, gente. Eu tinha muito medo e eu não dormia sozinha de jeito nenhum. Então tinha uma cama de casal lá e dormia eu e mais 2 primas minhas nessa cama. E ninguém queria dormir na frente da cama, porque todo mundo tinha medo do escuro, mas eu era a que mais tinha medo. E esse dia eu tava muito incomodada, eu tava com muito medo. E implorei pra minha prima pra me deixar dormir atrás, e ela disse que não. E eu tava ali dormindo na frente da cama, comecei a sentir muito medo mesmo. E eu sentia como se tivesse alguém soprando assim no meu rosto. E quando eu abri o olho, eu tive a sensação, ou melhor, eu tive a certeza de ver essa mesma mão, desse mesmo jeito que a moça disse que passou assim na frente do rosto dela. Tava muito escuro, um breu assim, aquela escuridão com a luz apagada, não dava pra ver nada, mas aquela mão parece que era mais escura que a própria escuridão. E eu vi aquela mão com unhas compridas passar assim na frente do meu rosto, foi muito rápido. E do jeito que eu tava, eu só pulei, assim, fui lá pra trás, caí em cima da minha outra prima e comecei a chorar e nem ninguém falou mais nada a noite inteira, nem perguntaram o que foi, que elas sabiam que tinha sido alguma coisa assim que foi sobrenatural. E aí no outro dia eu contei o que aconteceu. Mas ninguém queria dormir na frente da cama de jeito nenhum. A moça que mandou esse relato, ela pediu para não ser identificada. Ela disse que também morava em um sítio. E quando ela tinha ali seus 8 anos de idade, ela disse que estava brincando ali do lado de fora da casa dela. E ela achou ali um ursinho de pelúcia, assim já bem velhinho. E brincava muito com ele, dormia com ele, aonde ela ia, ela levava junto. E uma tarde ela resolveu ir brincar na casa da prima e ela estava levando esse ursinho junto. E quando chegou na metade do caminho, ela disse que viu uma menina apareceu na frente dela. Era uma criança que parecia que não tinha mais assim, de 10 anos de idade. Essa criança usava um vestido branco. Ela disse que a roupa dessa criança lembrava muito aquelas roupas de antigamente, de 1900. E a criança veio flutuando na direção dela e apontou pro bichinho de pelúcia que ela estava segurando. Ela disse que ela largou, jogou o bichinho de pelúcia e voltou para trás, para casa dela, gritando. E contou para a mãe dela o que aconteceu. E o detalhe é que quando ela passou pelo mesmo caminho para ir para casa da prima dela, o bichinho de pelúcia não estava mais lá. Simplesmente sumiu. Ela não sabe se pertencia àquela assombração, se alguém pegou. Mas é uma história bem curiosa. E essa é a história do Rafael, que quando era criança, estava brincando ali uma certa tarde, quando estava de férias da escola. E estava brincando ali com os amiguinhos dele. E era corriqueiro ele fazer aquilo na parte da tarde, estava de férias da escola, e juntava ele e os amigos ali para brincar, para jogar bola. E esse dia eles ficaram só conversando ali, contando histórias de terror. E aí, uma hora, um dos amigos dele falou assim, ficou um certo silêncio, e um dos amigos perguntou para ele: "Você sabia que a sua casa foi construída em cima de um cemitério?" E ele perguntou: "Como é que você sabe?" Aí o Lucas respondeu: "Eu tenho meus métodos para saber." Aí nesse momento, a mãe do Rafael chamou ele e ele foi lá para ver o que a mãe dele queria e voltou para continuar ali a conversa com os amigos.
E quando ele se sentou, aí só tinha 3 dos amigos dele. E ele perguntou, ué, cadê o Lucas? Já foi embora? E os amigos falaram, ué, mas o Lucas não veio hoje. Ele estava ocupado lá ajudando o pai dele, ele não veio. E aí ele ficou com muito medo, porque se o Lucas não tinha ido, então quem que ele viu? Quem que estava ali? Era um imitador? Era um doppelganger do Lucas? Gente, eu sei que é bem comum acontecer isso, mas às vezes o chuveiro aqui de casa é como se ele ligasse sozinho. Não é que ele liga sozinho, eu acho que é um problema de pressão que tem lá nos canos e a água começa a cair sozinha, como se alguém tivesse ligado o chuveiro, e está acontecendo agora. E eu confesso que eu fico meio cismada quando isso acontece. Isso costuma acontecer muito de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada e na hora que eu acordo, o bendito do chuveiro resolve escapar água, mas é como se tivesse alguém tomando banho, sabe? E isso me deixa bem assustada. Essa é a história da Dalila. A Dalila disse que quando tinha 6 anos de idade, ela tinha muito medo de dormir sozinha, sempre teve medo do escuro. Ela disse que o pai dela estava assistindo TV na sala, a mãe dela colocou ela para dormir e depois voltou ali para assistir TV com o pai dela ou foi dormir. E ela disse que acordou e ela estava ouvindo ali o barulho da TV, que o pai dela estava na sala assistindo TV, mas nessa hora que ela abriu o olho, ela disse que viu uma sombra preta que lembrava a figura de uma criança, de uma garota, só que tudo preto. E essa figura começou a correr na direção dela, só que quando chegava bem próximo dela, a criatura voltava para trás e ficava fazendo aquele movimento, correndo para frente e para trás. Ela ficou com tanto medo que ela começou a gritar, e aí os pais dela entraram no quarto perguntando, meu Deus, por que você está gritando desse jeito? O que aconteceu? E aí ela contou, ela tinha visto essa menina, essa sombra. A mãe dela não acreditou, falou que provavelmente ela teve um pesadelo e falou que ia ficar ali com ela até ela dormir, mas ela não quis e pediu pra ficar ali na sala com o pai dela assistindo TV. Aí o pai dela deixou e quando eles estavam lá assistindo TV, ela disse que viu pela visão periférica que tinha alguma coisa ali. E quando ela se virou para olhar, ela viu uma menina que usava 2 tranças, assim, cabelo, 2 tranças pequenas. E essa menina usava um vestido todo florido e usava botas. Só que a menina estava flutuando, as botas não tocavam no chão. Ela ficou ali apavorada olhando. E o pai dela percebeu que ela estava vendo alguma coisa e perguntou, o que você está olhando? E aí quando ele olhou, ele também viu. E aí ele falou, calma, vamos lá pro quarto. Desligou a TV e levou ela para dormir com eles ali aquela noite, porque ele viu também, ficou com muito medo. E não demorou muito tempo para eles se mudarem dali daquela casa. E o pai dela contou essa experiência para um dos vizinhos ali. E eles disseram que aquela casa era... que algumas pessoas que moraram ali naquela casa já tiveram experiências assim parecidas e que naquela casa já tinha, há muito tempo atrás, tinha falecido uma garotinha que foi vítima, e a causa da morte dessa garotinha foi por causa dos pais abusivos. E então, desde que isso aconteceu, aquela casa ficou assombrada por aquela garotinha, mas foi a única vez que eles viram isso, porque logo depois, não demorou muito tempo, eles se mudaram dali. E aí, você gostou dos relatos de hoje? Você teria coragem de dormir sozinho depois de uma experiência dessa? Obrigada por ter assistido até aqui. Eu sou a Sil e esse foi mais um capítulo do portal Mistérios Sombrios. E até o próximo relato, se você tiver coragem.